Pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar agora, a falar sobre trigonometria do livro 2. E então agora eu vou falar do capítulo 6 finalmente, tá? Depois da nossa revisão do capítulo 5, agora a gente vai ver o capítulo 6, a parte que trabalha com as relações trigonométricas, funções trigonométricas seno e cosseno, né? Então vamos lá. Preparei aqui uma luzinha para vocês, olha só. Então eu já tinha explicado aqui para vocês a história do x, 180 menos x, 180 mais x e o 360 menos x, ou também pode ser chamado de menos x o ângulo, né? Agora, como é que eu determino o cosseno e o seno, por exemplo, de 150 graus, o seno de 210 graus, o cosseno de 330 graus? Como é que eu vou fazer isso? Bom, vai depender do quê? Dos ângulos relacionados aqui nos quatro quadrantes, ok? O segredo é sempre a gente passar para o primeiro quadrante. Primeiro quadrante, lembra que está entre 0 e 90 graus. Então o segredo é sempre passar para aquele cara, porque aquele cara eu já conheço, né? 30, 45, 60 eu conheço que são os arcos notáveis. Eu conheço o seno e cosseno desses caras aí, certo? Muito bem, então vamos falar, por exemplo, desse cara aqui. Eu quero calcular, ou por exemplo, o cosseno de 180 menos x. Por exemplo, 150 graus. Bom, 150 graus a gente já viu que está associado com 30 graus. O cosseno de 150 graus, bota o palitinho aqui, joga a sombrinha aqui, ó. Fica do lado esquerdo. Cosseno, eixo dos cossenos, é o eixo x. Eu estou com sono, certo? Estou deitado. Então essa sombrinha, esse cara é o cosseno de 150 graus, que aqui eu estou representando genericamente por 180 menos x, certo? Então o cosseno de 150 graus, ele vai ter o mesmo tamanho do cosseno de 30 graus. Então em módulo eles têm o mesmo valor, porém o cosseno de 30 é positivo e o cosseno de 150, como está do lado esquerdo, é negativo, certo? Então, você olhando para o cara do segundo quadrante, passa o primeiro quadrante e troca o sinal. A mesma coisa o terceiro quadrante. O que você vai fazer com o terceiro quadrante? Por exemplo, 180 mais 30, 210. Quanto vale o cosseno de 210? Eu jogo o palito de sorvete aqui, jogo a luzinha aqui, sombrinha fica para cá, então é a mesma coisa que o 150. Cosseno de 210 seria igual ao cosseno de 150, e ambos são opostos, né? Quer dizer, negativo, e o cosseno de 30 é positivo. E finalmente, esse cara aqui que é o 360 menos x, no caso, no exemplo que eu estou dando do x sendo 30 graus, esse aqui seria o 330. Ou também posso falar que esse aqui é o ângulo de menos 30 graus, é o menos x. Quanto vale o cosseno de 330? Quanto vale o cosseno de menos 30 graus? Olha lá, sombrinha, joga a luzinha aqui de baixo, sombrinha está aqui, o cosseno de 330 é o mesmo valor do cosseno de 30, tá vendo? Ambos são positivos. Então eu fiz o resumo aqui do lado, olha só. O cosseno de 180 menos x vai ser negativo, então ele é menos, ele é o oposto do cosseno de x, que é positivo, tá? Então vai ser negativo. O cosseno de 180 mais x, terceiro quadrante, também vai ser negativo, ele é o oposto do cosseno de 30, ó, tá? Então ele vai ser menos o cosseno de 30, né? E o cosseno de x aqui. E o 360 menos x, que também pode ser o menos x, eles têm o mesmo valor de cosseno do cosseno de x, né? Quer dizer, o cosseno de 330 é igual ao cosseno de 30 graus. O cosseno de menos 30 graus, que também cai aqui, é igual ao cosseno de 30. Tá? Então, quarto e primeiro quadrantes têm o mesmo cosseno. Segundo e terceiro quadrantes têm o mesmo cosseno, mas esses cossenos são negativos. Mesmo valor em módulo desse aqui, o cosseno de 30 no caso, né, do primeiro quadrante, só que negativo. Tudo bem? Agora essa mesma ideia eu vou aplicar pro seno. Como é que funciona no seno, turma? Olha lá, só que agora a sombrinha tem que estar na parede. Estou sem sono, eu estou de pé, não é isso? Eixo do seno, a sombrinha tem que estar na parede. Então tudo a mesma coisa, ó. X, 180 menos x, 180 mais x, 360 menos x ou menos x. É muito simples. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então eu vou falar que o seno de 180 menos x, ele é o mesmo valor, olha lá, a mesma sombrinha, tá vendo? Joga a luzinha aqui, mesma sombrinha do seno de x. Então o seno de 150 seria igual ao seno de 30, certo? E agora esse cara aqui, o 210 e o 330 graus, ou o menos 30 graus. Vai para baixo, tá vendo? A sombrinha está para baixo no caso do 210, e no caso do 330 ou do menos 30, também vai estar para baixo. Então eles têm o mesmo valor em módulo, só que negativo, em relação ao seno de 30, né? Que seria o seno de x. Então, olha lá, seno de 180 mais x é menos, é o oposto do seno de x. O seno de 360 menos x também é menos o seno de x. O seno de menos x, né, que seria o menos 30 graus, vai ser menos o seno de x, seno de 30. Então seria menos meio no caso, porque seno de 30 é meio. Tá? Então aqui é menos meio, aqui é mais meio, se eu estiver trabalhando com x sendo 30 graus. Se eu estiver trabalhando com x sendo 30 graus aqui, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2 e aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Deu para entender aí? Eu acho que deu para vocês sacarem o que está acontecendo aí, né?
Tudo bem? Deu uma cortadinha aqui embaixo, mas é 360 menos x aqui, tá? Tranquilo? Acho que espero ter ajudado vocês aí, tá? Até mais. Tchau, tchau.